Bem, gente, agora a gente vai falar sobre o ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico. Então, o que é o ciclo trigonométrico? Nada mais é que é todo círculo orientado. Orientado por quê? Porque a gente vai tomar um sentido. Aqui a gente vai tomar como zero. Para cá vai ser o sentido positivo. E nesse sentido, seu sentido negativo. Então, isso aí é todo ciclo orientado de raio, ou unidade de comprimento. Então, todo ciclo orientado de raio, unidade de comprimento. Então, imagine comigo o seguinte. Se você medir aqui 30 graus, então esse ângulo aqui vai ser 30 graus positivo. Se você medir nesse sentido, aqui vai ser menos 30 graus. Então, vai depender do sentido que você tomar. Esse sentido aqui a gente chama sentido horário. Então, o sentido horário é o sentido das horas, vai ser negativo. E o sentido anti-horário vai ser o sentido positivo. Certo? Então, esse aí é o ciclo trigonométrico. Aqui a gente vai chamar de primeiro quadrante. Aqui, segundo quadrante, nesse sentido. Aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Certo? Então a gente vai dividir o ciclo trigonométrico em 4 quadrantes. Lembrando que aqui você, no primeiro quadrante, você tem 90 graus, aqui 180 graus, aqui 270 graus e aqui 360 graus, que vai coincidir com zero. 360 graus. Também você pode colocar esses ângulos em radianos, que vai ficar π sobre 2 rad. Aqui vai ser igual a π rad. Aqui 3π sobre 2 rad. Né? Pode ser, ou aqui 2π rad, como nós já falamos de medidas angulares. Agora você tem que entender uma coisa chamada primeira determinação. Então o que acontece? Um ciclo trigonométrico, diferente da geometria euclidiana plana, um ângulo ele pode dar várias voltas. Então se você vir nesse sentido aqui, e você andar 30 graus para aqui, para o ciclo trigonométrico é a mesma coisa de você dar uma volta inteira e parar aqui. Dar uma volta inteira e parar aqui é a mesma coisa de você andar 360 graus e andar mais 30 graus, ou seja, 360 mais 30 graus, que é igual a 390 graus. Então verifique que 390 graus parou no mesmo ponto do 30 graus. Então 30 graus a gente chama de primeira determinação. É quando eliminamos o número de voltas inteiro e consideramos o primeiro arco no sentido anti-horário. Você poderia também andar no sentido horário e parar no 30 graus. Então vai ser equivalente a menos 330 graus. Porque 360 vai ser aqui menos 360. E se você vier e parar aqui, então vai ser menos 330 graus. Então equivale. Então observe comigo o seguinte. Se você tem um ângulo zero, que é a mesma coisa de 360, ele também vai ser igual, se você multiplicar 360 por 2, igual a 720 graus. Que também vai ser igual a 1080 graus. Que também vai ser igual a 1440 graus. Que é igual a 1800 graus e assim por diante. E assim por diante. Ou seja, 720 graus é quando você dá duas voltas, né?
Aqui quando você dá 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, você pode dar infinitas voltas, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. No sentido horário vai ficar negativo. Então, minha primeira determinação do 360 é o zero, do 720 é o zero. Tem alguns livros que chamam a primeira determinação positiva, só que a gente não pode falar positiva porque pode ser o zero a primeira determinação. Então, quando a gente elimina o número de voltas inteiras, a gente considerando o primeiro arco no sentido anti-horário, a gente vai ter a primeira determinação. Então, quem é a primeira determinação de 390 graus? É 30 graus. A gente poderia ter igual aqui 720 mais 30, vai dar 750. Quem é a primeira determinação de 750 graus? 30 graus. Ou você poderia ter, somar isso aqui com 30, 1110 graus. Que a primeira determinação de 1110 graus é 30 graus também. Então, o que é a primeira determinação? Quando a gente elimina o número de voltas inteiras. Fica o primeiro arco no sentido anti-horário. E arcos côngruos são arcos com a mesma extremidade e diferenciam apenas no número de voltas inteiras. Então, arcos côngruos, um exemplo. Arcos côngruos. 30 graus é côngruo. A gente pode usar esse símbolo a 390, que é côngruo a menos 330, que é côngruo a 750 graus. Porque todos eles param aqui nesse ponto e têm a mesma primeira determinação. A diferença é o número de voltas, ok? Então, encontra a primeira determinação. Como é que a gente pode encontrar a primeira determinação aqui? Onde você tem 1500 graus. Basta você fazer o seguinte. Na letra A, você pega 1500, fazer uma conta de dividir. Divide isso aqui por 360 graus. Quando você divide por 360, você está eliminando o número de voltas inteiras. Então, se você multiplicar isso aqui por 4, vai dar 1440. Então, isso aqui menos 1440 vai dar 60 graus. Então, esse 60 graus é minha primeira determinação. E isso aqui quer dizer que deu 4 voltas. Pronto. Na letra B, você tem menos 2000 graus. Você faz como se tivesse positivo, né? Então, você faria o quê? Divide por 360, vai dar 5. 5 vezes 360 dá 1800. Né? Quando você for fazer a conta de subtração aqui, vai sobrar menos 200 graus. Só que eu sei que a primeira determinação ela tem que ser não negativa. Então você pega 360 menos 200. Ou seja, vai dar 160 graus. Essa aqui é a minha primeira determinação. Se você não entendeu direito, então você pega, faz aqui o círculo. E você imagina menos 200 graus onde é que está. Então, se aqui está 0, menos 90, menos 180, menos 200. Então, esse ângulo daqui ele vai estar aqui. Ó. Vai estar nesse sentido. O mesmo ângulo no sentido positivo, ele vai vir daqui para cá. Sentido positivo. Ou seja, 90 até aqui é 180, então é menos um pouquinho. Então, vai ser menos 160. Né? Então, 200 graus, menos 200 graus é a mesma coisa de 160 graus. Olhando agora, se o ângulo estiver em radiano, vamos pensar aqui, o ângulo em radiano, o que vai acontecer? Primeira coisa, quando você tem um ângulo em radiano, você pensa o seguinte,
Se ele, um ângulo zero aqui, aqui vai estar π, a metade, né? 180. Aqui vai estar 2π, uma volta completa. Aqui mais π, aqui vai dar 3π radianos. Se você somar mais π, vai dar 4π. Mais π, 5π. Ou seja, se você der meia volta, vai parar aqui. Se você der uma volta inteira, vai parar aqui. Porque aqui vai dar sempre um número par. E aqui sempre um número ímpar, né? Então, o que acontece aqui? Você vai pensar aqui. Olha como é que você vai fazer a letra C. Pense um número menor do que 20, que dividido por 3 dê par. Por que vai acontecer isso? Pense um número menor que 20. Ah, vamos lá. 19 dividido por 3 não vai dar um número inteiro. Então, 18. 18 dividido por 3 vai dar um número par. Beleza. Vai precisar de quanto para que a soma dê 20? Então, precisa de 2π. A soma dá 20. Porque isso aqui é a mesma coisa de 6π. 6π. E 6π, cada 2π é uma volta. Ó, uma volta. Então, 6π são 3 voltas. Então, quer dizer que deu 3 voltas e parou nesse ângulo. E esse ângulo vai estar em radianos. E é minha primeira determinação. 2π sobre 3. Se você quiser ter uma ideia de graus, é só lembrar como é que transforma para graus. 180 dividido por 3 dá 60, vezes 2 vai dar 120 graus. Pronto, a gente encontrou a primeira determinação. Ah, professor, mas se eu quisesse transformar em graus aqui, multiplicar por 180, multiplicar por 20 dividir por 3, pode, vai dar mais trabalho. E depois o resultado você querer em radianos, eu teria que transformar novamente. Esse aqui, a mesma ideia. O que eu vou pensar? Pense um número menor do que menos 20, que dividido por 3 dê par. Se você pensar em menos 18, está errado, porque menos 18 é maior que menos 20. Então vamos pensar aqui. Menos 21 dividindo vai dar ímpar. Então tem que ser menos 24π sobre 3. Mais quanto para dar 20? Então você tem que somar isso aqui com 5π sobre 3. Isso aqui vai dar menos 8π. Menos 8π quer dizer que foram dadas 4 voltas. Só que essas voltas foram no sentido, né, horário. Ó, no sentido horário. E que é minha primeira determinação? Minha primeira determinação é essa aqui. Ó, rádio. Essa aqui é minha primeira determinação. Se você quiser ter uma ideia disso aqui em quantos graus, é só colocar 180 dividido por 3 dá 60, vezes 5 vai dar 300 graus. Né? A ideia aí em graus quanto daria.